Sobre fundo bege, a capa do livro, seu título e a ficha técnica. Camila é negra, tem cabelo curto, veste camisa amarela e calça alaranjada. Está sentada em uma poltrona com uma mesa e planta ao seu lado. Olá, professor! Meu nome é Camila. Vou apresentar neste vídeo estratégias para promover nos estudantes o gosto pela leitura e incentivar a prática de importantes habilidades de literacia, com base no trabalho proposto em sala de aula com a obra literária A Princesa que Não Queria Aprender a Ler. Princesa com vestido rosa no jardim e gato branco pulando ao seu lado. O livro conta a história de uma princesa chamada Rosa, que adorava cantar pelos jardins do palácio em que vivia com os pais, o rei Tancredo e a rainha Dália. Porém, Rosa se recusava a aprender a ler. Seus pais tentavam de tudo, mas a garota não queria saber nem de leitura, nem de livros. Entretanto, um passeio com seu gato Chiado, o encontro com a bruxa serpentina e sua prisão em uma caverna escura fizeram Rosa mudar de ideia e ela, então, percebeu a importância de saber ler. Esta será uma ótima oportunidade para mostrar aos alunos a importância da leitura, principalmente neste momento de alfabetização em que eles se encontram. O texto foi escrito pela renomada escritora Heloísa Prieto, que é doutora em literatura francesa pela Universidade de São Paulo, mestra em comunicação e semiótica e doutora em teoria literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Heloísa também já traduziu diversas obras de literatura infanto-juvenil. Ela é branca, tem cabelo castanho cacheado na altura do ombro e veste blusa rosa. Um dos temas de A Princesa que Não Queria Aprender a Ler é a descoberta de si. No início da narrativa, a princesa apresenta uma postura resistente em relação à aprendizagem da leitura, mas, conforme a história se desenrola, ela percebe a importância desse conhecimento, repensando sua postura inicial. Ilustração de uma princesa e estante com livros. O estudante será convidado a refletir sobre suas escolhas e sobre a necessidade do aprendizado em seu cotidiano. Aproveite a leitura deste livro, então, para trabalhar a maneira como os alunos lidam com os estudos, principalmente o que os motiva para a aprendizagem. Propõe uma reflexão sobre o fato de que, às vezes, é necessário deixar de lado algumas atividades divertidas, como jogar videogame ou brincar com os amigos, para se dedicar às lições de casa, por exemplo, que podem não ser tão prazerosas, mas que ajudarão os estudantes, a longo prazo, a alcançarem objetivos em suas vidas. Este livro foi ilustrado por Janaína Tokitaka, nascida em São Paulo e bacharel em Artes Plásticas pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ela tem traços orientais, cabelo curto, liso e usa blusa azul. Janaína ministrou cursos livres de ilustração em grandes instituições e ilustra regularmente diversos livros infantis e infanto-juvenis de diferentes editoras brasileiras, além de ser autora de vários títulos. O texto de A Princesa que Não Queria Aprender a Ler pertence ao gênero literário conto e se destina aos alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, em fase de alfabetização e consolidação da alfabetização. Gênero literário conto, alunos 1º ao 3º ano. Uma narrativa literária expõe, elabora e organiza uma série de acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, vividos por um ou mais personagens em determinado tempo e lugar. O conto é uma narrativa geralmente curta, cuja principal característica é a condensação dos acontecimentos. Também é possível observar na obra características dos contos de fadas, por meio das quais a narrativa prende a atenção do leitor ao contar de forma imaginativa e fantasiosa diversas aventuras vivenciadas pelos personagens. Contos de fadas. Os contos de fadas costumam ser uma escolha literária recorrente para os anos iniciais do ensino fundamental, pois, ao mesmo tempo que propõem questões que aguçam a curiosidade do público infantil, a estrutura desse gênero responde a tais questões rapidamente ao longo do enredo. O trabalho com o gênero conto no processo de alfabetização, principalmente nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, contribui para o enriquecimento do repertório dos estudantes, tanto de conhecimento de mundo
quanto de construção de vocabulário. Enriquecimento do repertório dos estudantes, conhecimento de mundo e vocabulário. Nos contos direcionados ao público infantil, as ilustrações dialogam com o texto e expandem o seu alcance, auxiliando na compreensão do que é lido. Narrativa visual. Uma narrativa como a de A Princesa que Não Queria Aprender a Ler, curta e ilustrada, é adequada à mediação literária feita por adultos, professores, pais e/ou responsáveis. A leitura dialogada é, portanto, uma excelente estratégia no trabalho com alunos já alfabetizados ou em processo de alfabetização. Leitura dialogada. O contato com a narrativa escrita e com a narrativa visual permite aos estudantes desenvolverem habilidades fundamentais para o processo de alfabetização, como a consciência fonêmica dos sons, a ampliação do vocabulário, a fluência leitora oral e a compreensão de textos. Antes de nos determos nas estratégias de sala de aula para motivar os estudantes para a leitura, vale falar um pouco da importância que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, dão à leitura por prazer, isto é, a fruição da literatura. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a Política Nacional de Alfabetização, PNA. Para a BNCC, a prática de leitura é necessária desde a educação infantil, pois, desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais. Ilustração de lousa com o texto narrado. Ao tratar de literatura, a BNCC afirma que a leitura do texto literário deve ser um dos eixos centrais de trabalho no ensino fundamental. A criança em fase de alfabetização pode participar ativamente da leitura do adulto, passando de ouvinte passiva a protagonista do ato de ler. Ilustração de um adulto mostrando um livro a crianças. Dessa forma, é construído um ambiente de leitura dialogada, em que o adulto mediador e a criança conversam antes, durante e depois da leitura. É preciso entender que, para a leitura dialogada ser efetiva, a criança deve ter liberdade para fazer perguntas que a ajudem a compreender melhor a narrativa e para relatar suas percepções sobre o enredo e as ilustrações. Na perspectiva da PNA, as obras literárias podem contribuir no desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à alfabetização e no trabalho com o vocabulário receptivo e expressivo. A literatura promove, ainda, a fluência em leitura oral e o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica. Desse modo, os estudantes desenvolvem as habilidades de leitura necessárias no processo de alfabetização, consolidando seu aprendizado no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental e o aprofundando nos anos subsequentes. As atividades propostas pelo material digital de apoio à prática do professor foram baseadas nos preceitos da PNA, que trata a consciência fonológica, relação entre os sons e as letras, como uma habilidade metalinguística abrangente. Essa habilidade inclui a identificação e a manipulação de unidades da linguagem oral, tais como palavras, sílabas, aliterações e rimas. As atividades propostas no material de apoio também se fundamentam na BNCC e no texto como ponto central de todo o trabalho desenvolvido com o livro, levando em conta a narrativa escrita e a narrativa visual. Essas atividades estão divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Pré-leitura, leitura, pós-leitura. As atividades prévias à leitura têm como objetivo preparar situações para despertar o interesse das crianças, tanto pela obra como pelas temáticas nela abordadas, estabelecendo relações com suas experiências de vida. Pré-leitura. Assim, elas poderão levantar hipóteses que serão refutadas ou confirmadas durante a etapa de leitura. Para começar, há 3 atividades para despertar o interesse dos estudantes pelo livro.
A primeira, a importância da leitura, tem por objetivo propor reflexões sobre o papel da leitura na vida dos alunos. Algumas perguntas são propostas na atividade, como: é importante saber ler? E o que mudou depois que você aprendeu a ler? Para instigar os estudantes a pensarem sobre a importância da leitura. Se sua escola tiver uma biblioteca, essa primeira atividade pode ser feita lá. Converse com o bibliotecário ou com o responsável pela biblioteca e agende um horário para levar toda a turma até o local, arrumando previamente o que for necessário para o conforto de todos. Se a escola não tiver biblioteca, peça aos alunos que contem se já visitaram uma e descrevam o lugar. Nesse caso, selecione imagens de algumas bibliotecas e apresente-as aos estudantes, como a da Biblioteca da Trinity College e a Biblioteca Pública da cidade de Stuttgart. Imagem das bibliotecas citadas. A segunda atividade, Contos de Fadas e suas características textuais, propõe aos alunos um momento para entrar em contato com livros desse gênero e conversar sobre seus conhecimentos prévios a respeito desse assunto. A atividade sugere que cada aluno escolha um livro para levar para casa. Leitura em casa. Incentive os pais e os responsáveis a participarem desse momento de leitura com as crianças, enfatizando o quanto essa prática de leitura familiar é importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades de leitura. A terceira e última atividade sugerida para essa parte é a apresentação do livro. Deixe que os alunos folheiem as páginas e conheçam bem o objeto. Oriente-os no manuseio do livro. Páginas do livro sendo folheadas. Você pode seguir as orientações que o material de apoio apresenta ou adotar a abordagem que melhor combine com sua turma e a faixa etária dela. O importante é que cada aluno possa folhear o livro, compreendendo que ele é composto de partes e apresenta uma narrativa visual. A segunda etapa do trabalho com o livro, a leitura, é o momento mais importante. Leitura. Nessa etapa, as atividades sugerem a leitura compartilhada e dialogada. Outras atividades propostas durante a leitura visam desenvolver a fluência leitora, promover a sociabilidade e incentivar a fruição literária. A primeira atividade dessa parte é a leitura do livro. Há diferentes sugestões para trabalhar a leitura com alunos do primeiro ano, em fase de alfabetização, e com alunos que já estão alfabetizados e consolidando seus conhecimentos. Verifique qual atividade é a mais adequada para a sua turma. A leitura dialogada pode ser feita com alunos de primeiro a terceiro ano, com perguntas adequadas a cada faixa etária. Leitura dialogada. Você pode preparar previamente algumas perguntas e improvisar outras durante a leitura, conforme o interesse dos estudantes. A leitura compartilhada pode ser acompanhada de perguntas e de interação também por parte da turma. Leitura compartilhada. Incentivar a participação dos alunos exibindo as ilustrações é uma ótima estratégia quando eles ainda não sabem ler ou estão aprendendo. É possível estender a leitura do livro A Princesa que Não Queria Aprender a Ler para o ambiente doméstico, com a condução dos pais ou responsáveis. Leitura em casa. Os alunos que ainda não sabem ler devem ser estimulados a contar a história com suas palavras, oralmente. Já os alunos alfabetizados podem ler junto com os adultos. Agende uma reunião para explicar como a leitura pode ser feita ou escreva as orientações em um bilhete que cada criança levará para casa. Na segunda atividade, um teatro na escola, os estudantes serão desafiados a desenvolverem, por meio da leitura dramatizada, a prática da leitura do texto em colaboração com a turma. Leitura dramatizada. Essa é uma atividade mais adequada para os alunos do terceiro ano, que já estão acostumados a lerem sozinhos, sem a mediação de um adulto. Para os alunos do primeiro e do segundo ano, escolham em conjunto uma cena do livro para ser livremente interpretada pela turma. A terceira etapa do trabalho propõe atividades de pós-leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos da fruição literária. Pós-leitura.
As atividades visam ainda ao desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Nessa parte, apresentamos 8 atividades. As intituladas Análise de Diálogo, Diálogos e Criando Diálogos têm em comum o trabalho com a construção do texto e o papel do discurso direto na narrativa. Os alunos em fase de alfabetização podem ser orientados a perceberem as falas dos personagens no texto por meio do travessão, enquanto os alunos do 3º ano podem prestar atenção em outros elementos, como os verbos discentes que introduzem os diálogos. As atividades Criando Personagens, Escrevendo um Conto e Ampliando o Vocabulário trabalham questões relacionadas à construção textual para que os alunos possam perceber outras características do texto escrito, como a presença de personagens. Na atividade de ampliação do vocabulário, eles poderão criar um glossário com as palavras que não entenderam no texto ou não compreenderam completamente. As 2 atividades finais trabalham aspectos visuais. A leitura da narrativa visual propõe o trabalho de observação das ilustrações do livro. Já os Fantásticos Livros Voadores sugere exibir para os estudantes o curta-metragem Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Maurice Lesmore, com o objetivo de compará-lo com a narrativa do livro lido. Depois, a turma pode conversar sobre a importância do livro em nossas vidas. O incentivo à leitura pelos pais e responsáveis no ambiente familiar é fundamental para auxiliar a criança no desenvolvimento do gosto pela leitura literária e para que ela aprimore suas habilidades como leitora. Literacia familiar. Converse com os pais e os responsáveis, em reunião ou por meio de bilhetes, sobre a necessidade de reservar um momento semanal para a leitura em família. Oriente-os também a perguntar às crianças sobre as leituras feitas na escola, pedindo que mostrem os livros que estão lendo no momento e que recontem a história de cada um com suas próprias palavras. Consulte o material digital de apoio à prática do professor em PDF para aprofundar o conteúdo apresentado aqui. Bom trabalho e até a próxima! Ela faz tchau e sorri sobre tela preta em letras brancas os créditos do vídeo.